Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central, o estudo da lição da Escola Sabatina aqui da nossa Igreja Central de Sorocaba. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Que Deus te abençoe e que juntos a gente possa aprender mais sobre a Palavra de Deus. Eu aproveito para te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você ative o sininho, que você dê um like. E claro, compartilhe esse link para mais e mais pessoas, para que essa mensagem de esperança e de amor chegue aos quatro cantos desse mundo e assim Jesus possa voltar. Amém? Eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Hoje eu estou com esse casal pastoral. Hilda, que bom que você está aqui, é um privilégio ter você aqui com a gente para compartilhar a palavra de Deus. O prazer é todo nosso, é uma alegria estar aqui também, participando do Estudo Central da Igreja de Sorocaba. Obrigada pelo convite. E também com o nosso querido pastor Osmar. Pastor, mais uma vez, a gente poder estar junto para compartilhar esse tema tão importante. Obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço por mais um convite. Olá, Hilda, está aqui comigo. E você que está em casa aí, que bom que você está conectado com a gente para mais um Estudo Central. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, esse link, deixar aí seu like e também ativar o seu sininho. E vamos então para mais uma jornada, né, Ricardo? É isso mesmo. E você, gostaria de participar aqui com a gente? Mande a sua mensagem, mande as suas dúvidas. Diga para a gente de onde você está falando. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o Valmir Nunes, para Maria Isabel Rojas de Souza e para o Justino Paz Machado. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. E para a gente começar a lição dessa semana, eu gostaria de pedir a Hilda que faça uma oração, invocando a presença do nosso Deus. Vamos orar, você que também está nos ouvindo nesse momento. Oremos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Amém. E poder também partilhar com aqueles que estão nos ouvindo. Que a Tua bênção esteja sobre nós em relação a esse assunto muito pertinente e que precisamos ter bem claro, Senhor, a Tua vontade na nossa mente. Amém. Abençoa esse momento e a todos em nome de Jesus. Amém. 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 E nós chegamos à lição 11 desse trimestre, que tem como título Enganos do Tempo do Fim. O verso para memorizar está em 2 Coríntios 11, 14 e 15, que diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. A gente vem vivendo um mundo de múltiplas experiências, né? Esse mundo pós-moderno quer trazer essa coisa de eu posso moldar as coisas conforme aquilo que eu desejo. Isso, quando a gente traz para a religião, é algo bastante complicado e perigoso, né, pastor? Quando a lição ela traz a questão do misticismo, que é a união do humano com o divino, quais os perigos que estão relacionados a esse tipo de conceito? E é interessante, Ricardo, você que está em casa, que essa proposta, ela foi vendida por Lúcifer a Eva, quando ele diz para Eva, afirma que Deus não gostaria que ela experimentasse o fruto para que ela não fosse igual a ele, de que ela se tornasse um ente divino como ele é. Né? E a base da sua argumentação é certamente não morrerás. Então, esse engano do que o que acontece depois da morte, como é que é essa experiência metafísica, é uma coisa que é importante a gente relembrar, é que o cristianismo começa, os primeiros patrícios do cristianismo da igreja romana, Agostinho, Tomás de Aquino, eles não têm material de pesquisa. A Bíblia não tinha sido escrita só a Torá, o Novo Testamento estava em processo. Então, não se tinha um cânon bíblico. De que fonte, por exemplo, Agostinho bebeu? Agostinho bebeu a fonte platônica, da metafísica, de que esse mundo é apenas uma sombra de um mundo paralelo.
E Tomás de Aquino foi também para Aristóteles. O pensamento grego é quem vai embasar o cristianismo nos seus primórdios. Então, isso vai se fortalecendo e é esse desejo do ser humano hoje, em movimentos neopentecostais, por exemplo. Hoje a lição não tratou, mas eu gostaria de tratar, nós temos hoje a famosa teologia do encontro. É o de viver uma experiência com Deus, de uma luz acender ou apagar, de uma mão escrever na parede, de um anjo passar e deixar uma pena. Eu preciso, para me certificar de que Deus existe, passar por uma experiência mística. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí, se você vai ouvir um testemunho e não tem algo mirabolante, você não acredita, não tem poder, não tem fogo. É necessário que haja uma manifestação metafísica, algo místico precisa acontecer para que você diga, Deus passou por aqui. Mas não é assim que a palavra de Deus se manifesta. Esse misticismo não tem base bíblica. Aqui, o que nós podemos ver é um Deus se comunicando, Deus que é eterno, que é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade, na sua limitação, apresentando o culto racional a Deus. É o que Paulo apresenta, né? É verdade. Interessante que a lição traz um termo aqui falando caldeirão de sobrenatural, né? E a gente vive esse momento, né? Um caldeirão de sobrenatural para todos os lados, em todas as nações, todas as línguas. A gente vê esse misticismo, essa mistura da verdade com a mentira, né? É verdade. E ela vai se fundindo ali para algumas pessoas, e esse é o maior perigo que nós temos, né? Quando ela se funde, confunde a todos, né? E vai depender do que a gente crê, do que a gente se apegue, para poder a gente saber distinguir e não estar dentro desse caldeirão, porque ele está vindo de maneira bem sutil às vezes. Exatamente. Mas estamos vivendo num momento que as coisas estão tão assim, podemos dizer assim, abertas, né? Porque até em televisão a gente encontra falando sobre isso abertamente, do misticismo, desse tipo de sobrenatural, a gente vê nas novelas, a gente vê nos filmes, tudo está Estamos sendo bombardeados conduzido o tempo todo. justamente. Esse tipo de coisa. E você percebe que quando dou muito valor para o sentimento, a Bíblia não descreve fé como sentimento. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que fé é convicção de coisas que não se vê, certeza de coisas que se esperam. A Bíblia não retrata a fé como sentimento, mas nessa religião do experimentar, a doutrina ela vai perdendo força. E quando a doutrina perde força, eu não tenho no que me apegar, nada é absoluto, é tudo relativo. Então, isso aí já passou, eu não preciso da Bíblia, eu preciso agora viver, sentir Jesus. Subjetividade, né? Exatamente. E aí a lição traz um contraponto, que é exatamente o que é ter a fé, ou né, aquilo que você acredita de fato alicerçado sobre a rocha ou sobre a areia. Né? A rocha é a gente estar priorizando a obediência a Deus, a sua palavra. Enquanto a areia é eu priorizar os meus desejos, colocar os meus desejos à frente do que Deus pede. Né? Eu acho que a lição traz esse contraponto no sentido de que, olha, fique atento, olha a palavra de Deus, veja se isso está realmente de acordo, né, com o que a palavra de Deus. E isso, Ricardo, você está falando aí sobre a gente priorizar. O que é ser priorizar? Esse priorizar, ele requer da gente algo mais, né? A gente estuda, faz cursos, né, tantos cursos, mestrado, doutorado, estuda para tudo. Mas quando se trata da palavra de Deus, a gente quer as coisas superficial, né? O Osmar falou aqui do imediato, a gente quer uma fé imediata, quer respostas imediatas, porque a gente não tem coragem, a gente tem preguiça de pesquisar. O engano, ele vem dessa forma, pela preguiça nossa de pesquisar a palavra de Deus, né? Verdade. Se a gente focar realmente no que Deus diz, como é que Deus fala, o que é que Deus quer, para a gente perceber a diferença, né? Se a gente trabalha com pesquisas, você vai ter que ter várias referências para poder você chegar a uma conclusão. E por que quando fala da palavra de Deus, a gente vai querer fazer, acreditar na primeira coisa que aparece? Porque a gente quer coisa palpável. O mais fácil, se eu quero uma resposta, é eu entrar no sobrenatural e procurar alguém que lida com isso aí, ele vai me dizer o que é que eu devo fazer. Todo mundo quer alguém que diga o que é que deve fazer, porque com Deus é diferente, a gente vai esperar o tempo de Deus, é uma coisa importante, né? É isso mesmo.
A lição caminha para um outro ponto, que é experiências de quase mortes. Existem livros que relatam sobre pessoas que morreram, né, e voltaram daquele plano com experiências para contar. A Bíblia, ela traz em algum momento algo relacionado a experiências de quase morte? Tem algo na Bíblia que diz sobre isso? Muitas pessoas foram ressuscitadas. Pedro ressuscitou pessoas, Elias, Jesus ressuscitou pessoas. E nenhum relato bíblico, alguém conta, olha, eu estive lá e foi assim, eu fui em tal lugar, eu voltei. O mais comum das pessoas dizerem é que foi andando, aí viu uma luz, e é uma voz que dizia, fuja da luz. Isso já é uma pista interessante, porque quando a gente lê o verso para memorizar, diz que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, a Bíblia não dá base. Como nós estamos alicerçados na palavra, que é a rocha, e não na areia, a gente não pode viver, se dar ao luxo de viver de coisas que podem ser contraditórias. Nós temos que nos firmar na palavra. A palavra de Deus não afirma. Pelo contrário, quando você vai para Eclesiastes, capítulo 9, diz que não há pensamento, não há projeto, não há sonho, não há consciência. Então, é uma contradição afirmar isso. Então, se você pega um Lázaro que passou 4 dias morto, e Lázaro não conta nada, não registrou nada, você não acha que se a Bíblia concordasse com a experiência pós-morte, Lucas, que foi feita uma entrevista, é o livro de Lucas, você pode aí pegar o capítulo 1, ele podia narrar uma entrevista com Lázaro. Lázaro, como é que foi a morte? E Lázaro contaria, olha, foi assim, foi assado, eu estive no céu. Mas ele não menciona nada, por quê? Porque não tem nada a mencionar. Porque a Bíblia descreve a morte como um sono. Exatamente. E aí, como é que a gente justifica essas experiências, né, de quase morte? O que a lição ela vai trazer, né, pontos, 2 pontos que justificam o que significam essas experiências de quase morte, né? O primeiro deles, que se trata de uma alucinação, provavelmente pós-trauma, né? Ou uma experiência sobrenatural satânica. Porque veja, essas pessoas, geralmente elas contam que foram para a mesa de cirurgia, ou que teve um acidente, e um lapso de tempo do trauma, onde não foi constatada a morte dela, que é diferente da de Lázaro, de outros que morreram e que ressuscitaram. Então, a gente pode ter essas 2 possibilidades, que esse trauma, de que a pessoa guardou alguma coisa de informação do momento, meio confuso, e que traz depois que ela saiu do problema, do trauma, ou que ela pode ter sido enganada por esse espírito de luz, que Coríntios já vai dizer que vai buscar trazer aquele mesmo gancho de que a alma é um ser que tem consciência, quando a Bíblia diz que a alma sou eu, que a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que eu não tenho alma, eu sou alma vivente. Então, a alma é o ser vivo, é a pessoa viva, é chamada de alma. Mas há esse gancho que Satanás lançou, que a gente fica pensando de que há eu desencarno para encarnar novamente, que a lição vai trabalhar sobre isso também. Exatamente. Quando a gente entra nessa questão, já aproveitando o gancho aí da reencarnação, né, grande parte até das religiões que se dizem cristãs acreditam que existe céu, inferno e que a alma fica vagando, enfim. Assim como há religiões como os hindus, que acreditam que há uma evolução, que a gente começa como um ser aquático até chegar, depois de muitas vidas... Os estágios, né? Os estágios, exatamente. Os estágios. A Bíblia relata que uma vez morto para sempre. Óbvio que existiram casos que ressuscitaram, como o senhor mesmo citou aqui. Eu não sei se a gente poderia colocar essa questão quando fala da morte clínica, né, que a lição vem falando, trazendo, né, quando existe a morte clínica e aí vem um indivíduo, aí que a lição traz que essas pessoas se apegam a isso aí, que não foi morte, finalmente, né, completa. Então, se a pessoa entra em coma, as pessoas que voltaram do coma, né, muitas voltaram, elas não contam essa história.
Porque, no caso, pessoas que tiveram seus neurônios, matou todos os neurônios do indivíduo, né? Ele realmente morreu. Aí, clinicamente, já se dá um laudo de que ele morreu, porque ele perdeu já todos os neurônios. Então, morte cerebral. E algumas pessoas voltam. Então, elas não voltam dizendo que viu alguma coisa, né? Embora eles trouxeram aqui que nas experiências científicas, que eles falam que mais de 100 pessoas foi feita uma pesquisa, a gente vai ver na lição de sexta-feira, né? Que pessoas que depois que voltaram, viram luzes, viram, né, alguma coisa assim. Mas a maioria volta, quando voltam, não tem isso para contar, né? Então não há, porque a memória dele foi ao esquecimento. Acabou, que a Bíblia falou, acabou. Ele vai esperar uma outra etapa da vida que pertence a Deus, né? Ou ele não morreu. Ou ele não morreu. Exatamente. Ou ele, se ele tem alguma coisa para contar, é porque ele não morreu. Se ele morreu, ele não tem nada para contar, porque a Bíblia diz que o nosso amigo Lázaro, disse Jesus, dorme. Eu vou para despertá-lo. E Eclesiastes diz que é uma morte sem sono. Sem sonho, né? Que é um sono sem sonho. Muito bem. E aí, quando a gente entra, de fato, na questão da reencarnação, a lição ela traz pontos de contradições dessa doutrina da reencarnação, dessa crença da reencarnação, versus o que diz a palavra de Deus. Ela traz 5 pontos, né? Acho que a gente pode ir comentando sobre esses pontos. E o primeiro deles é que essa teoria contradiz os ensinos bíblicos da mortalidade da alma. Então, esse é o primeiro ponto, que é um pouco do que a gente já comentou aqui, né? Se existe uma doutrina em que a alma é mortal, então a reencarnação ela contradiz isso. Então esse é o primeiro ponto, já vai contra esse principal fato que a gente já discutiu. E esse segundo ponto aqui, eu achei interessante que fala aqui que ela rejeita a doutrina da salvação pela graça, através da fé e da obra redentiva de Jesus. Então, você veja como é uma coisa bastante perigosa, né? Porque aqui é uma rejeição de um Salvador que veio. Exatamente. Ele esteve aqui, passou por tudo aquilo em vão, morreu, ressuscitou, para quê? Né? Se o indivíduo morreu e vai ter seus estágios normal, né? Ele pode se purificar, ele pode fazer boas obras, ele pode pagar os seus karmas e ele pode ser elevado a um estado de Deus. Então, não precisa de Cristo. Exato. Cai por terra, né, a graça. Já o terceiro ponto, ela vai contradizer o destino eterno que é decidido pelas decisões que as pessoas tomam nessa vida. Então, eu vou viver, é o que você vai encontrar em João capítulo 3, Jesus, verso 16, 17, 18, 19, quando ele diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Então, esse ponto 3 também aqui é importante, assim como o ponto 4, que é dar irrelevância à volta de Cristo. Por quê? Jesus vai voltar para quê, se eu não vou ressuscitar? Porque se eu acredito na reencarnação, não existe, como a Bíblia menciona várias vezes, 2 ressurreições, uma para a vida, outra para a morte. Então, Jesus voltaria para quê, se a pessoa não morre, se a pessoa continua consciente em outro plano? O que Jesus viria fazer aqui? Então, nós não precisaríamos, é só morrer. Exato. O segredo é só morrer que nós estaríamos... E assim, não precisaríamos de Deus, né? A gente não precisa de Deus para nada, está tudo já organizado. Não precisa de Deus para vir, para morrer, para ressuscitar e para salvar. E a segunda vinda, como ele falou aí, né? Que é tudo que nós esperamos. Nossa esperança está na segunda vinda de Cristo, né? Isso não seria necessário. Não seria necessário, né? E outras palavras também, a nossa esperança, para os cristãos, né? A esperança do cristão encerra aí. Não tem vinda de Cristo. Não precisa, né? Estamos vivendo esse mundo do cristianismo para quê? Para que sacrifício? Para que ler Bíblia? Para que orar? Para que? Exatamente. Né? E aí o último ponto que fala que, teoricamente, mesmo após a minha morte, eu ainda tenho chance de me redimir de pecados, se alguém orar por mim depois que eu morrer.
né? Então, que também a gente vê isso em muitas religiões, né? Então, a minha decisão, ela não precisa ter pressa. Você que não é batizado aí e crê dessa forma, então o tempo não é seu inimigo. Você é o Senhor do tempo, porque você vai continuar consciente após a morte e tem a oportunidade. Eu acrescentaria aqui, se eu pudesse, um sexto ponto, que para mim é importante, que parecia que o terceiro abrangeria, mas não veio abranger, que é a questão de desprezar o juízo, a prestação de contas. Porque se eu creio que eu vou morrer e vou ressuscitar, para que eu vou ressuscitar? A Bíblia diz que eu vou prestar contas. Mas se eu não quero me encontrar com um ser criador, soberano, então acredito que eu não morro. Olha, você nunca vai ter juízo. Não se preocupe, Deus nunca vai estar com você, porque você vai ficar aqui passando por estágios até que você se purifique. Então, isso é uma fuga do juízo. Mas Hebreus 9, 27 acaba com esses dois argumentos. Primeiro, Hebreus 9, 27 diz, o homem está determinado a morrer uma vez só. Ele não nasce de novo e morre, ele não nasce. Tem exceções? Tem, mas a regra é que o homem morreria uma vez só. Tem uns que ressuscitaram e morreram, Lázaro morreu 2 vezes. Então, veja, o homem está determinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Você que está me assistindo, independente do credo que você tenha, você terá sim que ficar face a face com Deus para prestar conta. Você não fica vagando até encontrar um lugar de descanso, não. Você morre, um sono inconsciente, é ressuscitado para prestar conta da sua vida. E é confortável pensar isso, né, de que você não vai precisar prestar conta. O homem, ele engana a si mesmo, né? Interessante, ele acredita nas suas próprias mentiras. E aí ele acredita que ele pode viver e não vai ter nada para prestar conta. Cada qual faz o que quer e como quer. Então, e acabou, né? É confortável dessa Confortável maneira, né? você dizer, não, eu posso depois, né, ter outros processos para ser salvo e tal, não precisa disso tudo. E não tem que ter juízo de nada, né? Eu sou Isso dono mesmo. do meu eu, né? Isso é um perigo, né? Nosso tempo, infelizmente, corre rápido. Eu gostaria de pegar um último ponto aqui da lição, que Saul consulta uma feiticeira, invocando supostamente o espírito de Samuel, que já era morto naquela época. Muitos se apegam nesse ponto bíblico para dizer que realmente é possível invocar os mortos, consultá-los, e que eles podem influenciar os assuntos aqui dos vivos, né, digamos dessa maneira. Pastor, isso procede? Qual que é o significado desse momento bíblico, né, dessa passagem? Se a gente tentar embasar alguma doutrina com essa passagem, nós vamos ter alguns problemas. Primeiro, antes de consultar essa necromante, essa feiticeira, Saul havia banido e mandado eliminar todos que praticavam essas coisas. A Bíblia proíbe tal prática, Isaías fala isso e os profetas. Então, ele não encontrou nenhum em Israel, o povo de Deus não tinha essa prática mais, porque o próprio Saul deu cabo disso aí. Ele vai para uma mulher cananeia em Endor, escondido, para falar com ela, né? E é interessante, que ela pergunta, quem você quer que eu faça subir? Então, onde estava o profeta Samuel? Estava lá embaixo? Ele não deveria estar lá em cima? Como Moisés, como Elias, como Enoque? Por que ele subiu de onde? Se ele estava consciente, como você acredita que quem morre é bom vai para o céu, ele era mau para estar lá embaixo? Onde ele estava? Então, o engano começa quando eu começo a perceber que a Bíblia não dá suporte para isso. Isso não era uma prática do povo de Deus. Isso era uma prática pagã que havia ultrapassado a fronteira de Israel e que fora banida novamente. E que Deus condena tais práticas. Só que com o gancho de que quando a pessoa, trazida pelo pensamento platônico, grego, de que a alma não morre, que nós não somos, mas temos alma, a gente tenta nos confortar com a ideia de que quem morreu não morreu, essa pessoa está viva, que Deus levou para um lugar melhor, ela está olhando para mim nesse momento.
E é aí que Satanás utiliza dessa fraqueza para você que é viúvo, para você que ficou órfão, para você que vivenciou um trauma, você se alimenta dessa esperança de que essa pessoa não morreu, mas que essa pessoa está num bom lugar. E esse é o problema. E Saul foi em busca de falar com alguém que não existia mais. E ele foi enganado. E muitos estão sendo enganados hoje também. Pastor, eu vou perguntar para você. Você acha que há possibilidade de que Saul, porque Saul conhecia a palavra, Saul teve períodos com Deus, teve bastante tempo com Deus, viveu no meio de Israel, né? Foi um israelita. Ele teve a oportunidade de conhecer a Deus mais de perto, né? Antes de tudo isso. E aí eu pergunto, ele faria isso, ele fez isso porque realmente, né? Ele, de algum momento, ele se afastou de Deus? Ou porque ele estava ali querendo respostas imediatas, né? Para o seu ego, para as suas aflições, e ele não quis esperar? Porque assim, a gente lendo a palavra de Deus, a gente não vê como Saul fez isso, porque Saul acreditava em Deus. E Saul sabia que tudo aquilo era errado, mas ele não teve paciência de esperar. Seria que ele perdeu a fé ali, alguma coisa que pode ter acontecido? Era o momento mais difícil da vida de Saul. Ele estava fragilizado. Deus havia feito passar o reino dele. O profeta, que era a boca de Deus, havia se silenciado. Deus não falava com ele. E Satanás se aproveitou das fraquezas. Você sabe que Satanás utilizou-se de um espírito maligno para perseguir, e não dava paz para Saul. Saul não dormia direito, Saul não comia direito. Então, Saul, quando ele tem essa visão desse espírito maligno, ele cai por terra, fraco, e vai se alimentado. Então, ele está vivendo um momento difícil. E é aí que Satanás se aproveita da nossa fraqueza, da nossa má alimentação, de problemas emocionais, de problemas psicológicos para se manifestar. Então, é possível que você tenha optado por fazer uma visita a esses lugares de necromancia, para consultar um ancestral, a lição vai falar sobre isso, e a voz era muito parecida. Perceba, em todos os espaços, os anjos de Deus estão presentes, mas existe um terço de anjos maus que caíram. Eles estão presentes no seu quarto, quando seu pai está conversando com você, quando a esposa compartilha ou o esposo compartilha alguma coisa com a esposa, situações que ninguém viu em portas fechadas, mas o inimigo vê. Então ele pode dizer coisas que só você viu, mas ele não pode cuidar do seu futuro. Então é nessa base que Saul foi enganado e muitos estão sendo enganados aqui. Então nós vimos que duas possibilidades existem para essas manifestações. O trauma que foi causado de alguma coisa que a gente vai ter um déjà vu, ou o diabo como anjo de luz se manifestando, porque não é de se admirar, no final dos tempos ele aparecerá como o próprio Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado de não construir a nossa doutrina na areia, mas sim na rocha, porque a Bíblia não dá base para isso. Saul não precisava morrer. Se ele chamasse Davi, ele teria vencido. Mas Satanás disse que ele morreria. E ele acreditou. E ele suicidou-se. E eu penso que até alguns cristãos, né, que procuram fazer seu alicerce ali na palavra de Deus, no que Jesus disse, no que Deus traz ali desde o Éden, né? Deus pediu a Adão e Eva que não comesse do fruto, a curiosidade de ver certas coisas. Acho que até o próprio cristão, se não se cuidar, ele pode ter momentos difíceis na vida, e esses momentos podem levá-lo a tomar decisões como a de Saul. Então a gente tem que estar sempre alicerçado na palavra, em oração, né? Estudando, buscando ao Senhor, viu uma coisa diferente, Senhor, passou por minha mente essa bobagem. E a gente esperar que Deus possa tirar de nós aquilo tudo, né? Que está trazendo esse desconforto, essa desesperança e desespero, né? E desespero, porque o caso de Saul foi um desespero. E ele foi buscar esse recurso, que não seja o nosso caso, né? De buscar recursos aonde o inimigo está oferecendo de graça, né? Para poder nos iludir e nos tirar do princípio, dos caminhos que vai nos conduzir ao nosso alvo, que é encontrar Jesus no céu. Amém. Amém. E chegamos ao fim desse estudo mais uma vez, com essa certeza de que em Cristo, que é a rocha, na palavra dele, nós podemos encontrar conforto, alívio e paz. Que você possa continuar estudando a lição da Escola Sabatina todos os dias, que você possa continuar tendo comunhão com Cristo, com Deus, e que
nessa sua caminhada, você encontre, acima de tudo, a salvação que Ele nos oferece por meio de sua graça. Que Deus te abençoe. Eu agradeço mais uma vez, pastor Osmar, irmã Hilda, foi um privilégio. Obrigada também. E vou pedir para o pastor Osmar fazer mais uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado por mais este estudo que fizemos. Amém. É bem verdade que nosso coração dói, sofre e muitas vezes queremos buscar atalhos para encontrar os nossos queridos. Mas que nos consolemos com a ideia de que eles estão dormindo, esperando que o Senhor volte para ressuscitá-los. E aí sim possamos reencontrar-nos. A eles a sorte foi decidida, mas nós que estamos vivos podemos nos preparar para este encontro. Fique conosco, continue nos abençoando, clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de dar um like e compartilhar o nosso link. E nos vemos no próximo Estudo Central.